Fala, seus galácticos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o maior do mundo, eu sou o Robson e hoje eu tô aqui para trazer a minha análise sobre o Endrick. Por que será que ele não joga no Real Madrid? Será que é por causa do Gonçalo Garcia? Será que é por causa do Mbappé? Será que é por causa que o Xabi não vai com a cara dele? Bom, acompanha aí, vem comigo. Bom, vamos lá. Endrick é um jovem talento, pessoal, com uma margem de crescimento e potencial enorme, mas que quase não está jogando nessa temporada com o Xabi Alonso, né? Ele chegou ao Real Madrid em 20 de julho do ano passado por 47 milhões de euros, né? 47 milhões e meio. Então, é um jogador com alto potencial aí, mas o problema é que agora a gente tem uma concorrência enorme. Ele chegou junto com o Mbappé e nessa temporada agora de 2024-2025 também tem o Gonçalo Garcia. Na temporada passada, ele estreou contra o Valladolid e já chegou fazendo gol. Entrou no lugar do Kylian Mbappé e veio jogando aqui em muitos jogos, né? No Betis, jogou contra o Betis, jogou contra o Espanhol, ó, todos esses jogos aqui. Mas acontece, como vocês podem ver, ó, quem estava no comando na época era o Carlo Ancelotti, né? E ele dava muitos minutos para o Endrick poder jogar. Ele fazia um rodízio legal, mesmo com a chegada do Mbappé. Não tinha o Gonçalo Garcia, o Garcia estava no Real Madrid e Castilha, mas tinha bons jogadores ali jogando no Real Madrid, e mesmo assim o Endrick conseguia jogar, né? Entrava no lugar do Vini, às vezes entrava no lugar do Mbappé, entrava no lugar do Rodrigo. Então, se vocês pegarem aqui esse gráfico do SofaScore, olha só como o Ancelotti dava oportunidade para o Endrick, né? 2 jogos aqui em novembro, em dezembro ele jogou 3 jogos, em janeiro ele jogou 4 jogos, fevereiro ele jogou 2 jogos, março 2 jogos, abril 6 jogos, 3 jogos e depois ele se machucou. Aí entra também um grande problema, né? É um problema que não podia fazer nada. Julho também já era fim da temporada, entendeu? Mas aí começou a temporada e aí tinha o Gonçalo Garcia. O Mbappé não estava jogando, né? Estava machucado. O Endrick também estava machucado. E quem que ele ia colocar de atacante? Quem que o Xabi ia colocar de atacante? O Gonçalo Garcia, que tinha subido do Castilha. E entrou muito bem, jogou muito bem no Mundial de Clubes. E isso foi um destaque, um ponto positivo para o Xabi e ponto negativo para o Endrick fazer o quê? Então, se a gente pegar esses outros dados aqui, só no na La Liga ele tem um gol, na Copa do Rei ele foi muito bem, tem 5 gols, e na UEFA Champions League, na Champions ele tem 1 gol, tá? Ele tem 7 gols totais pelo Real Madrid aqui. Ele não foi mal, tá? Ele tá indo bem, como vocês podem ver a nota aqui, a melhor nota dele é 7,3 na Copa do Rei. E o Endrick vinha bem, o Ancelotti dava muito espaço para ele, dava muita liberdade, ele vinha sempre entrando nos minutos finais e pelo que ele vinha entrando, as médias dele são boas, tá? Só que a prioridade do clube é o Kylian Mbappé, né? Ele chegou 24, 25 temporada, ele tem aqui 56 jogos e 43 gols. Então é muita participação por gol, entendeu? De 56 jogos, 43 gols, é muita coisa. Não tem nem como comparar o Mbappé com o Endrick. O Mbappé é um cara, é um atacante mais pronto, é um atacante letal. E ele vem salvando muito o Xabi Alonso nessas participações do Real Madrid. Participações em que o Real Madrid não vem jogando bem. Mbappé salva, porque ele é aquele cara homem-gol. Toca nele, ele faz o gol, a chance de probabilidade de ele fazer um gol é muito grande. Nessa temporada ele está ainda mais letal. São 10 jogos e 14 gols, né? Então não tem como tirar o Mbappé para colocar o Endrick. Mas essa não é a questão. Mas o problema do Endrick não é o Mbappé, é o Gonçalo Garcia. É óbvio que o Mbappé é titularíssimo do Real Madrid. É um jogador muito mais pronto, com muito mais explosão. Só que o Gonçalo Garcia ele estreou bem no Mundial de Clubes. Ele tem 6 jogos no Mundial de Clubes, fazendo 4 gols e uma assistência. Então, desses 6 jogos, em um jogo ele não deu assistência nem fez gol. Ele tem muitas participações aqui nos jogos. E olha só essa matéria. Xabi Alonso compara Gonçalo Garcia a Raul e surpreende a torcida do Real Madrid. Treinador destaca atuação no Mundial de Clubes e vê semelhanças com o ídolo merengue, sempre no lugar certo. Gonçalo causou boa impressão e estou extremamente satisfeito. Palavras do Xabi Alonso. É um 9 típico com ótimo posicionamento. Me lembra o Raul. Sempre no lugar certo, na hora certa, declarou Xabi. Então só por aqui vocês veem que como ele já é da casa, ele já é um jogador criado ali na base do Real Madrid, isso conta muito também para o Real Madrid.
ainda mais pro técnico Xabi Alonso. Faz tempo que o Real Madrid não tem um atacante que vem da casa, que vem da base, como o Raul. Raul é da época da década de 90. Ele surgiu ali nos anos 90, entre 94 e 95, e foi um ótimo atacante, um ótimo jogador, que fez muitos gols e trouxe muitas glórias para o Real Madrid. Inclusive, fez gols em final de Liga dos Campeões. E a comparação do Raul com esse cara aqui, isso conta muito ponto também pro Xabi Alonso. Dá para perceber que ele causou uma boa impressão pro Xabi no Mundial de Clubes, que era o jogador que ele precisava no momento que ele precisava. O Mbappé não estava e o Endrick também não estava machucado. Além disso, olhando aqui no Transfermarkt, o contrato do Gonçalo Garcia vai até 2030. Ou seja, o Real Madrid está apostando pesado nele, entendeu? Não é qualquer jogador. É um cara que eles já estão projetando o futuro. É a mesma coisa que o Endrick. Como vocês estão vendo aqui, o Endrick também tem contrato até 2030, entendeu? Então os dois são jovens em ter projeção, o Real Madrid aposta alto nesses jovens, né, para longo período na temporada, por longos anos aí no Real Madrid. Mas pelo que a gente tá vendo nos jogos atuais, o Xabi tem preferência por esse cara aqui, o Gonçalo Garcia. Porque era o cara que o Xabi precisava no momento que o Xabi precisava. Ele estava ali naquele momento. Então, o que o Endrick pode fazer? Tinha se machucado e o Gonçalo entregou nesse momento que o Mbappé também não estava. Fora que se você também olhar no posicionamento, da onde o Gonçalo joga, olha lá, Gonçalo Garcia. Ele joga nas beiradas também, entendeu? Joga em ponta. Então já conta ponto pro Xabi também, entendeu? É um jogador que ele pode contar com uma flexibilidade ali no lugar, às vezes, do Mastantuano, entendeu? Bom, galera, então a situação do Endrick não é fácil. Qualquer técnico preza por adaptação rápida, entrega de jogo, e o Endrick ele tá atrasado nessa questão, né? Ele tem o Mbappé na frente dele, que é um dos melhores atacantes, se não for o melhor atacante do mundo atualmente. Ele tem o Gonçalo Garcia, que estava na hora que o Xabi precisou dele, ele estava lá, e o Endrick estava machucado. Então isso contabiliza como ponto negativo para o Endrick. O Endrick dá para perceber que o Xabi só vai usar ele no meio. E a concorrência nas laterais, nos cantos, é muito grande. Você tem Rodrigo, você tem o Vinícius Júnior, você tem Mbappé pode jogar na beirada, o Gonçalo Garcia, como eu mostrei para vocês. Enfim, o Endrick perde muito espaço nisso. E todo mundo sabe que um clube como o Real Madrid é um clube que está pressionado o tempo todo, precisa entregar o tempo todo, disputa e briga por todo o campeonato o tempo todo. O Real Madrid tem que vencer a La Liga, porque o Barcelona já venceu a La Liga passada. O Real Madrid tem que vencer a Liga dos Campeões, porque é o maior vencedor da competição, é o maior do mundo. O Real Madrid ele também tem que ganhar a Copa do Rei. Então não dá para fazer testes, acredito eu, que o Xabi pensa assim, para colocar o Endrick ali, vamos descansar os jogadores e vamos ver, entendeu? Eu não sei, talvez na Copa do Rei ele tenha esse espaço, ou se o Mbappé, Deus que me livre, mas se ele se lesionar, aí o espaço vai ser grande pro Endrick, mas o Gonçalo tá na frente. Bom, pessoal, para finalizar, a situação do Endrick é muito difícil, muito difícil. Com o Mbappé ali jogando muito bem, entrega muito, mesmo quando o Real Madrid não tá bem, o Mbappé faz gol, né? Ele salva o Real Madrid muito. Com o Gonçalo Garcia caindo nas graças do Xabi Alonso, a situação do Endrick fica muito difícil. A situação dele para ele poder jogar é como eu disse, né? Só em algumas competições, se o calendário apertar, se alguém se machucar, aí o Endrick pode jogar. Mas nessa situação eu acredito que ele não jogue, tá? Se eu fosse dar um conselho pro Endrick, eu não sei qual conselho eu daria se ele permaneça, para ele permanecer no Real Madrid ou sair. Muitos dizem, tem muitos boatos para ele que diz que o Xabi talvez queira emprestar ele, ou até o agente do Endrick queira que ele saia do Real Madrid por enquanto por empréstimo, mas pode ser que ele nunca volte mais, né? Se ele sair e o Gonçalo Garcia se consolidar quando o Mbappé não estiver lá, aí a chance do Endrick voltar é praticamente zero, né? A chance dele é agora, acredito eu, né? No Mundial de Clubes ele poderia estar, mas estava machucado. Ele tem um fator de azar também. Então, essa é a minha análise. Beleza, pessoal? Vamos ver se o Endrick consegue entrar aí mais para frente, mas eu não vejo muita saída pro Endrick. É isso aí, pessoal. Esse é o maior do mundo, o Robson aqui, e o vídeo foi esse. E Rala Madrid.